Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live nossa aqui de terça-feira, 18 horas. Hoje a gente vai falar sobre coluna lombar, ou melhor, o pós-operatório da coluna lombar. Foi uma sugestão da live de semana passada, onde a gente falou sobre alterações de cervical, sobre a oncoartrose de cervical. Eu acho que o pessoal gostou bastante, a gente teve bastante acesso lá no canal do YouTube. É um assunto que é muito da prática, né? Normalmente a gente fala muito de teoria, a gente fica mostrando casos, a gente quer discutir artigo, mas a gente não fala da prática. A gente não fala do que acontece lá no dia a dia quando você olha e fala assim, e agora? Dou ou não dou oncoartrose? Exatamente por isso que é importante vocês frequentarem, é importante a gente sugerir temas aqui, exatamente para esse nosso momento que é de aplicação prática na veia. É clínica radiológica, né, gente? Estamos falando de radiologia, né? Não vamos pensar que a gente vai ficar falando muito de clínica, a não ser que tenha aqueles convidados super especiais que vão voltar muito em breve. Mas aqui a gente vai falar do dia a dia. Como é que eu ponho isso no laudo? Como é que eu leio isso no laudo? Como é que eu vou interpretar isso? Isso que é o mais importante. E é para isso que servem esses nossos encontros aqui de terça-feira, às 18 horas. Vamos dando boa tarde para o pessoal que está entrando? Lotorcast voltou aqui, boa tarde para todos. Boa tarde, MSK Blumenau, Gustavo. Já vi uns outros alunos lá do curso também entrando aqui. Bruno, que trabalha comigo. Cleiton, nosso parceirão de sempre, lá de Angola, aqui prestigiando. Lá já é mais tarde. Boa noite, Gustavo, MSK Blumenau aqui. Amanhã tem nossa mentoria. Então amanhã, para o pessoal da mentoria que está participando aqui, também eles são convidados para participar, claro. Toda quarta-feira a gente faz os nossos encontros que duram em torno de 2 horas para a gente discutir caso e realmente aprofundar. Então, se você que está aí desse lado está precisando daquele toque mais profundo no seu laudo, que você está querendo conhecer melhor tudo que está rolando, está querendo conhecer melhor como você pode ajudar seu paciente, é na mentoria que você tem que estar. Então, fica ligado que quando abrir inscrição em julho, você pode vir participar. Mais gente dando boa noite aqui. Cleiton, boa noite. Bruno, boa noite. Bruno tá dodói, espero que você esteja melhor. Fernanda, grande parceirona aqui, tá sempre me mandando os casinhos. Ela faz perícia, tá sempre me contando as histórias, assim, top, top. Boa tarde ou boa noite. 6 horas parece tarde, mas já tá noite, né? Estamos no inverno, até no Rio de Janeiro já tá de noite. Então, já fica com cara de noite mesmo, já fica com aquela cara de tô querendo sossego. E me botaram aqui, ó, tem gringo assistindo de Caracas, deve ser, tá sempre falando comigo, mas aqui pelo Instagram é diferente o nome dele. Todos os gringos, todos os brasileiros, todo mundo é muito bem-vindo. Radiologistas, neurologistas, parceiros de outras especialidades, parceiros de outras profissões, tem muito técnico, muito tecnólogo, operador de máquina que assiste aqui e curte. Hoje eu recebi até uma pergunta de um operador que falou, eu quero fazer um curso ao vivo com você. Eu falei, gente, não dá, ainda não dá. Quem sabe um dia eu tenho uma máquina, quem sabe um dia eu consigo fazer alguma coisa direta, assim, né, com vocês, bem mão na massa. Acho que isso é bem legal. Mas por enquanto não dá. O que dá é pra gente ter os nossos encontros aqui. E quem tiver interesse, lembra, participa do curso Princípio de Ressonância Magnética. Lá vocês vão continuar me vendo falando de coisas mais básicas, daquele basicão que todo mundo tem que saber para começar a laudar, para começar a interpretar a ressonância da melhor forma possível. Inclusive para você que faz exame, para saber executar. Por que você está fazendo aquilo? É importante a gente saber isso. Para não ser um mero apertador de botão. Sempre falo isso. Sempre falo isso para quem trabalha comigo e quem trabalha está acostumado a ouvir isso. Você tem que saber por que você está fazendo as coisas. Você tem que se antecipar ao que eu vou pedir. E aí você vai entregar um exame top. Aí você vai ser aquele técnico que todo mundo quer do teu lado, aquele técnico que vai de qualquer lugar para qualquer lugar, transita super bem e mexe super bem nas máquinas. Isso que é importante. E eu quero já pedir aquele nosso pedido inicial. Quem tá aqui já, ó, lá naquela setinha aqui embaixo do meu dedo, bora encaminhar essa live para um monte de gente? Nosso compromisso hoje era começar a chegar em 40 pessoas, hein? Então eu preciso de vocês aí desse lado. Vamos jogar essa informação bem longe. Vamos botar no grupo do Zap, compartilha agora esse link, fala assim, ó, tá começando, ela ainda não começou a falar, ainda não deu o ouro do negócio lá, ainda não saiu. Então, vamos embora, vamos participar. Por que a gente tem que fazer um exame direito num pós-operatório de coluna lombar? O que a gente procura? Como a gente vê? Porque você vai pedir para o seu paciente e falar assim, continua com dor e operou? Por que está acontecendo? Muitas vezes o laudo vai vir normal porque o exame foi feito da maneira errada, porque o exame não foi
utilizando as melhores sequências. E isso aí é um erro bastante comum. Lá na clínica eu estou sempre falando e continuam fazendo ainda de um jeito que vem, né? A gente cria uma ideia de que o melhor pode ser de um jeito, mas a gente não entende que em determinados momentos, e na coluna lombar no pós-operatório, é um momento bem essencial que a gente tem que caprichar e não usar um negocinho que a gente adora apertar e falar assim, faz assim. Só que dessa vez não é para fazer. Quero saber se alguém já tá sabendo aí do que eu tô falando. Eu botei lá no Instagram essa pergunta ontem já nos stories, só uma pessoa me respondeu. Falou assim, é isso. Eu nem botei aqui porque senão já ia dar cola porque que a gente vai falar hoje, né? Aí ninguém vem. E eu quero que todo mundo venha, todo mundo participe. Então vamos lá, convidar os amigos, aperta a setinha aqui, vai abrir o contato de vocês. Todo mundo que tá com verdinho em volta é que tá ao vivo, que tá online aí no Instagram agora. Aquele finzinho de plantão cansativo, você fala, não quero vir mais nada. Manda ele vir, manda ele entrar aqui, vai me ouvir falando rápido, vai pegar alguma coisa, com certeza. Isso aí, Cleiton, a live é top das galáxias. Só vem, todo mundo vem. E eu quero já deixar um recado para a programação de junho, que vai ser muito boa. Amanhã eu já vou lançar e a gente vai falar sobre básico do básico. Se vocês estão querendo saber o que rola lá no princípio de ressonância magnética e estão meio em dúvida de falar assim, eu ainda não estou entendendo o que tem nesse curso. Eu ainda não estou entendendo se isso é para mim. Pô, mas eu vou comprar e vou gastar esse dinheiro e se eu não usar? Como é que eu vou usar isso? Para que eu vou usar isso? Ah, eu já sei ver ressonância, então não preciso mais disso. Ou, então eu nem preciso ver ressonância. Tô nem aí, eu não quero saber. Vou aqui ouvir um negocinho, aprendo uma coisa, aprendo outra, mas eu não preciso saber do detalhe. Aí que mora o perigo e é aí que você se engana. Ontem eu recebi um e-mail no fim do dia de um médico, um neurologista muito bom que atende no interior do estado, e ele me manda muito paciente para segunda opinião, e ele me pediu uma opinião lá de uma paciente que estava internada. A paciente estava lá internada com ele para pulsar para neurite óptica. Mas, antes de tudo, ele conversou com ela e foi ver a ressonância. Uma ressonância totalmente estranha. E ele me mandou assim, Fernanda, estão falando que é neurite óptica por esclerose múltipla. Eu acho que não é. Ele até tem uma lesão na interface caloso-septal, mas não parece. Vocês entenderam qual a importância de ressonância? Deu para entender? Nesse exemplo simples e bem direto, que aconteceu ontem à noite, 8 horas da noite, na hora que eu estava chegando em casa? Viu como é importante ele ter a percepção? Ele pode até nem saber qual é o diagnóstico, eu também não sei, porque tem que ter muita história ali por trás para justificar toda aquela alteração de substância branca que a paciente tinha. Agora, é importante ele, como médico que está recebendo o paciente encaminhado de um outro serviço e falar, trata aí porque o diagnóstico é esse, ter essa consciência de que o diagnóstico não é bem aquele. A gente estava frente a uma paciente com nervo óptico afilado. Não podia ser neurite. Se foi, já foi lá atrás. Talvez não tivesse que pulsar agora. A gente não pode botar no pacote de esclerose múltipla uma doença que pode ser uma leucodistrofia, que pode ser uma doença vascular difusa. E é importante, você que está aí na ponta, recebendo esse paciente encaminhado, recebendo esse laudo que às vezes vem com aquele carimbão dizendo é isso, é aquilo, ter essa percepção. E isso você só vai fazer conhecendo ressonância. Isso você só vai fazer se você tiver a noção do que você está olhando. E isso você só vai saber conhecendo o básico. Então, na hora que você vai lá no congresso, viu 1000 casos de você fala assim, nossa, que casão! Aí você para e pensa assim, mas e o casinho que eu vejo lá todo dia e que eu continuo em dúvida? Cadê o nosso feijão com arroz? Tá lá? Tá lá. Ele tá lá. Ele tá lá todo dia. E todo dia, talvez você esteja deixando passar um caso porque você não está criando aquela cultura de, não de contrariar um laudo, não de desconfiar de um colega, mas de ter uma análise crítica de tudo que está acontecendo. Do mesmo jeito que você vai ter a capacidade de analisar criticamente, se veio com um tratamento que você não concorda, você tem que ser capaz de analisar criticamente, conseguir avaliar aquilo de, será que é realmente esse diagnóstico? Será que é realmente isso a ressonância? Isso não vai fazer você radiologista, você neuroradiologista, não vai fazer os radiologistas daqui se tornarem neuroradiologistas, mas vai se fazer os médicos que estão aqui atenderem melhor, conseguirem entender melhor o diagnóstico, fazer o radiologista entender melhor. E a gente sabe que o radiologista por aí é muito radiologista geral, tem que ver tudo, tem que dar laudo de tudo, e que não dá mais para a gente dar aquele laudo de hipersinal em T2 e flare e mandar correlacionar com dados clínicos. Porque senão a inteligência artificial vai vir aí e vai te engolir. E é isso que você está ouvindo por aí.
A inteligência artificial vai vir e vai te engolir. Só que ela só vai engolir quem faz isso. Ela não vai engolir quem está aqui. Ela não vai engolir você que está querendo dar o próximo passo, que está entendendo por que você está olhando cada sequência e como você vai construir o diagnóstico em cima disso. A gente fala muito pouquinho aqui todo dia. Tem conteúdo aqui, tem conteúdo no YouTube, tem live toda semana gratuita. Mas lá dentro do curso, a gente tem toda a história de construção do diagnóstico. E é ali que você tem que estar. Ah, mas eu não vou laudar só neuro. Não, mas você vai laudar o neuro também. Ah, mas lá onde eu trabalho não tem ressonância. E quando tiver? Você acha realmente que não vai ter? Você acha realmente que você vai voltar para sua cidadezinha pequena e não tem espaço para você? Não tem espaço para você porque você não está pronto para criar o seu espaço. Então tá na hora de sair dessa mesmice aí. Tá na hora de sacudir a poeira. Tá na hora de mostrar que ninguém vai te engolir. Tá na hora de mostrar que você é melhor que a inteligência artificial. Porque a gente pensa. Ela só acha que pensa. Ah, mas a gente tem super redes neurais, eles vão fazer o diagnóstico? Vão. E na hora do difícil, é você que vai resolver. Na hora do difícil, o neurologista vai ligar para você, não para o computador. Na hora do difícil, o neurologista vai bater o olho e vai falar assim, ó, esse diagnóstico aqui não pode ser, o paciente não tem nada disso. Vamos melhorar isso aí. E aí, quem é que vai desenrolar? Você. Você que está preparado. E essa preparação não pode começar quando você está na R3, não. Não pode começar quando você terminou, quando você fizer o R4. Essa preparação tem que ser de agora. De quando você é acadêmico. Você tem que estar com isso na veia. Você tem que estar com isso circulando em você. Esses termos têm que ser tão frequentes quanto, sei lá, hipertimpânico. Tá batendo ou não tá. Cada um na sua especialidade vai ter um termo mais comum. E a gente tem que falar de hipersinal, a gente tem que falar do que brilha, do que não brilha, como se fossem coisas muito comuns. Então, é muito importante vocês começarem a crescer esse conhecimento de agora. O amanhã já é tarde, hoje é o momento. Por isso vocês estão aqui. Mas eu posso dar muito mais a vocês. Eu tenho certeza que lá dentro do princípio de ressonância tem muito mais coisa. E é por isso que, pensando nisso, em junho a gente vai ter uma programação especial. Amanhã eu vou botar aqui no Instagram o nosso cronograma direitinho de todas as terças-feiras que a gente vai falar. Então vamos dar o toquezinho, vocês vão ver um pouquinho o que está rolando lá por dentro, eu vou trazer os slides, vocês vão ter uma noção do que é, e eu tenho certeza que vocês vão entender que é para vocês. Quem ainda não entendeu. E quem já está começando a entender, vem logo. Quanto antes você começar, melhor. A gente já está no meio do ano. E meio do ano, se já passou rápido até agora, agora vai ser um foguete. A gente tem feriado em setembro, tem feriado em outubro, tem feriado em novembro, dezembro já era. E aí? E o que você fez? Então é Natal e o que você fez? É exatamente sobre isso. Então aproveitem que o tempo está voando, aproveitem para se diferenciar dentro do mercado de trabalho. E isso não quer dizer que vou me diferenciar por diferenciar. Não, isso quer dizer que você vai ganhar mais, que você vai conseguir a confiança do seu paciente, que você consegue cobrar mais por consulta, que você consegue cobrar mais por laudo, que você está pronto para trabalhar com qualquer coisa em qualquer lugar. E é isso que o mercado precisa hoje, de um profissional pronto. Então, esteja pronto no momento que for seu chamado e comece a ficar pronto aqui, hoje. Vambora? Então vamos falar do que interessa, vamos falar do que está todo mundo aqui. Esse é o momento de quem está aqui e ainda não chamou ninguém. Clica aqui, chama, fala, ó, vamos começar a falar. Vamos começar a falar do pós-operatório de coluna lombar. E por que é importante a gente falar isso? Porque é uma queixa super comum. As pessoas vão dizer assim, nossa, tanta coluna que eu vejo, eu trabalho no hospital ortopédico basicamente com um ambulatório de coluna na quarta-feira. E, obviamente, a gente vê dar bom e a gente vê dar ruim. Como tudo. Vai ter coisa que vai ser muito bem recuperada e vai ter coisa que vai ficar mais ou menos ou até pior. Só que a gente que está do lado, na ponta que faz o exame, o pós-operatório é muito de quem complicou. Quem operou a hérnia e ficou livre de dor, seguiu a vida. A gente não tem noção do pool de pacientes, a não ser quem é ortopedista aqui ou neurocirurgião que opere coluna. Agora, quem volta é quem permaneceu com a dor. E aí uma coisa essencial para a gente buscar, obviamente, recidiva. Será que voltou a hérnia? Será que eu estou com hérnia em outro lugar? Será que eu fixei agora e fiz uma anterolistese? Tudo isso são perguntas que você procura no exame. Mas não são sobre essas perguntas especificamente que eu quero falar. É sobre a pergunta do, será que tem fibrose?
E como eu vou identificar essa fibrose na ressonância? Porque aí a conversa muda. Ele botou aqui, Luiz é neurocirurgião, ele me contou. Exatamente, sempre vai ter uma boa indicação clínica e você pode encher isso aqui de comentários, fica à vontade para falar sobre toda a sua experiência com as cirurgias de coluna. Obviamente a gente precisa de uma boa indicação, mas a gente fica na ponta, né, com viés de que eu só vejo quem complicou. Obviamente todo mundo deveria ter a indicação correta, mas muitas vezes tem, muitas vezes não tem, muitas vezes é uma complicação que acontece. O que é importante a gente precisa saber identificar. E precisa ser uma pergunta que tem que sair claramente respondida no laudo. E se você não fizer a sequência certa, você não vai conseguir responder. Por quê? Porque o que a gente quer ver da fibrose é um tecido. É um tecido que vai estar ali onde teve a área de manipulação cirúrgica. Então o que você pode ter numa cirurgia, por exemplo? Você pode ter uma laminectomia, quando você corta a parte de trás do osso. Você pode ter só a laminectomia, mas você pode ter também uma manipulação lá no espaço intervertebral. Então você corta a lâmina, né, a porção posterior ali, e vai lá dentro aqui pelo espaço epidural, lateral ou saco-dural, vai lá, mexe no disco intervertebral e volta. Nesse caminho aqui, nessa gordura do espaço epidural que você mexe, ali pode dar a fibrose. Então é muito comum da gente ver quando você tem um espaçador intersomático, né, aquele disquinho que brilha de metal, dá artefato na ressonância e fica bem hiperdenso na tomografia, porque é metal. Quando você vê aquele disquinho de metal lá no meio do disco, normalmente eles põem aquilo para tentar aumentar um pouquinho o disco, diminuir a lombalgia, diminuir o impacto, às vezes se você tem muito edema ósseo ali, né, de batendo platô com platô, por causa da alteração degenerativa do disco. Quando você chega lá na frente para mexer aqui no espaço intervertebral, na hora que você faz esse trajeto aqui, isso pode gerar uma reação inflamatória aumentada e pode gerar o que a gente chama de fibrose epidural. Então, normalmente a gente vai ver do ladinho que foi feito esse trajeto, de um lado ou de outro. Tem gente que entra pela direita, tem gente que entra pela esquerda. E ali é que a gente tem que olhar. Mas qual é a nossa sequência chave para olhar? Ontem me responderam lá brilhantemente. Eu não lembro o nome da pessoa que foi, mas ele até comentou, depois falou comigo no direct. É a sequência T1. Então o T1 e o T1 pós-contraste, eles vão ser essenciais para a gente determinar qual é esse grau de tecido, como essa fibrose está interferindo nessa dinâmica de uma coluna de um pós-operatório que já foi manipulada. Então você pode ver a laminectomia, que é uma coisa que você tem que descrever. Você pode ter os espaçadores intersomáticos, que é uma coisa que você pode descrever. Celi colocou aqui, cheguei! Isso aí, Celi, chega e vamos participando. Falar de coluna um pouquinho da sua ideia de semana passada. Então, o que você vai ter que descrever? Ih, ficou congelada? Será que vocês estão me vendo ou não? Pra gente resumir aqui, depois eu vou deixar esse separadinho para vocês. O que você tem que descrever num exame de pós-operatório de coluna? O que teve de manipulação de arco posterior? Teve laminectomia? Bilateral? Se tem coleção ali nas partes moles, se você tem aumento, seroma, principalmente se for no pós-operatório imediato. Se você tem os espaçadores intersomáticos, né? Então aquele pretinho que você vê gerando artefato lá no disco, lá na frente. Se você teve fixação metálica, que pode ser um problema para a ressonância. E na ressonância vai ser um problema dependendo do material. A gente não tem como adivinhar quem vai dar problema. Tem material que dá muito artefato. Tem material que dá pouco artefato. E a gente consegue trabalhar bem com isso. E se você teve recidiva da hérnia, é óbvio, pode sempre ter. Ainda mais quando você tem um pré. Mas a gente tem que falar da fibrose. E é sobre fibrose que a gente está aqui. O pessoal está me dizendo que está tudo normal, né? Então, vamos seguindo, vamos tocar um barco. Todas essas questões, é óbvio que vão estar encabeçadas no laudo, né? Sobre o que você está vendo que foi feito. Algumas das complicações eu falei lá no início. Mas a fibrose em si, a gente vai ver com T1. Como é que esse T1 tem que ser feito? É muito comum a gente pensar que quando a gente quer injetar, fica melhor a gente suprimir a gordura. Porque aí você vai ver que tudo que capta é captação. Você não vai se confundir com a gordura.
E aí começa o problema do nosso exame de pós-operatório de coluna lombar. Não dá, não pode fazer T1 com supressão de gordura pré e pós-contraste. Você vai perder a área de fibrose. Não tem jeito. Então é bastante importante a gente ter isso em mente. Quando você suprime a gordura, primeiro, se você tem manipulação metálica ali em volta, se você fez uma artrodese posterior, até mesmo se você tem só o componente do disquinho lá, aquilo ali já vai ser suficiente para dar uma inhomogeneidade do campo magnético. Então você não vai conseguir uma supressão plena. Esse é o problema número 1 e é um problema técnico. Todo mundo que mexe com ressonância deveria ter isso em mente sempre. Não adianta tentar suprimir gordura onde você tem metal em volta. Não vai suprimir bem. E se não vai suprimir bem, você não consegue garantir que o seu pós, você vai ter certeza de que o que você está vendo brilhar é contraste ou gordura que não foi suprimida. Por mais que você venha me dizer que vai fazer uma supressão do pós com pré, que é uma técnica que a gente faz, né? Pega o pós-contraste, suprime do pré-contraste e aí vai ficar uma imagem toda pretinha e só o que estiver brilhando é o realce. Não vai ficar bom, porque a inhomogeneidade do campo ela também não vai ser homogênea. A aquisição pré não necessariamente vai ter os artefatos iguais à aquisição pós. Então não dá para fazer subtração. Vai ficar ruim. Tecnicamente está errado você tentar fazer a supressão de gordura. E além disso, quer dizer, a gente já tem uma dificuldade por conta do metal ali naquela região, se teve manipulação, se teve instrumentação metálica, a gente ainda tem a necessidade de que a gente precisa ver a gordura. É diferente. Ah, Fernanda, então eu nunca vou fazer a supressão de gordura numa coluna? Não estou falando isso. Você pode fazer para ver medula, você pode fazer para ver parte mole, você pode fazer para uma série de coisas, você pode fazer para ver o osso. Tudo isso vale a pena. Agora, no pós-operatório para procurar fibrose, não. No pós-operatório, o T1 tem que ter a gordura. Tem que ser um T1 normal. E super importante na hora, quem é radiologista, quem é técnico ou operador de máquina que está aqui, o corte ele tem que ser um blocão ali daquela região. A gente não pode marcar 2, 3 cortezinhos só em cima do disco. A área de manipulação é grande. A laminectomia não necessariamente vai ser pega de forma completa, onde a gente está fazendo só aquele cortezinho no disco. Então é muito importante programar o exame da maneira correta e fazer o T1 normal, branquinho, exatamente desse jeito que a gente quer. Andréia dando boa noite aqui. Boa noite, Andréia. Vamos ver um exemplo? Tô falando loucamente aqui. O pessoal sempre fala, ela fala rápido, ela fala demais. Eu quero saber quem curtiu meu rios aí de interpretação pura e faz assim. Tech Rádio botou aqui, eu faço um pré e um pós com gordura e subtraio depois. Não necessariamente, vamos ver aqui como é que vai dar para fazer? Você pode subtrair. A partir do momento que você tem dois iguais e que quando você não subtrai a gordura, você tem menos artefatos, você pode até usar a subtração. Não tem problema. Mas eu acho que nem precisa. Na verdade, quem estiver olhando esse laudo tem que começar a pegar a manha para interpretar e ver exatamente o pré e o pós do lado, sem precisar subtrair. Porque quando a gente subtrai, a gente perde muito do marco anatômico. E aí, de novo, se eu preciso ver a gordura para entender se a gordura está obliterada pela fibrose, na hora que eu faço a subtração e torno aquela sequência toda preta, eu tiro o sinal da gordura. E aí continuo com dificuldade para identificar. E é por isso que muito laudo que tem fibrose, eu recebo sem fibrose. Porque ou não fez a sequência da forma correta, ou não olhou, né, esse pré e pós da melhor maneira. Vamos ver esse casinho aqui, ó. É um casinho da literatura, não é caso meu, não. A gente tá vendo o quê? Você tem uma área de manipulação aqui na esquerda, tem uma laminectomia aqui, ó. Tá tudo cinza. E aí você tem o saco dural pretinho. E aí, aqui desse lado, você vê branco, vê uma outra bolinha, que é a raiz de S1, e vê branquinho aqui de novo. É exatamente isso que a gente quer ver. Saco dural, branco, gordura, é T1, raiz de S1 saindo e o resto da gordurinha aqui. Quando a gente vem para esse lado, ó, a raiz de S1 tá ali também. Mas ela tá envolta por um tecido que tem isocinal no T1. Agora imagina se você apagar a gordura. Imagina se você transformar isso aí tudo num cinza escuro. Você vai ver esse tecido? Não vai. Acredita em mim, ninguém vai ver esse tecido. E aí você vai ter que contar única e exclusivamente para perceber o que está realçando.
E eu vou te falar, se você estiver no nível mais alto, o gânglio realça vai te confundir. Se você estiver num pós-operatório recente, tudo isso aí vai realçar porque tem reação inflamatória habitual, você vai se confundir. E a gente vai perder esse parâmetro essencial que é ver exatamente a obliteração da gordura do espaço epidural. Então aqui a gente está vendo o S1 esquerdo, mas aqui também tem um S1 direito. Só que ele está tudo cinza, ó. Em volta dele está cinza e a gente não tem mais essa gordurinha que separa a raiz do saco dural que está aqui embaixo, aqui mais posterior. Essa obliteração, esse velamento, por si só já me diz que isso pode ser realmente a alteração que eu estou procurando, a fibrose pós-cirúrgica. E aí, vamos injetar? Vamos ver como é que fica? Deixa eu procurar aqui o pós-contraste. Esse especificamente não tem pós-contraste. Vamos ver esse pré aqui, ó. Olha aqui um outro pré-contraste. Saco dural, laminectomia ampla, bilateral, ó. Nem tem osso aqui atrás. Só tem um pouquinho de osso aqui perto da intrapofisária esquerda. Saco dural, repara que tá tudo cinza aqui, ó. Espaço gorduroso totalmente obliterado. Vamos injetar? Ah, mas injetar eu vou confundir tudo com gordura. Então vamos injetar. Mesmo plano, injetei. Ah, se você olhar só o pós-contraste, você vai ter essa noção? Não, tem que ter um pré e um pós. Mas todo mundo está conseguindo perceber que o saco dural está aqui e aquele triângulo que eu estava vendo aqui cinza, agora eu estou vendo brilhar, que é a gadoline? Então, não tem mágica. Tentar olhar o pós sem ver o pré, pode perder? Pode perder, porque pode tudo brilhar e você achar que é gordura. O grande tchan é fazer o T1 pré com a gordurinha normal e depois injetar exatamente com a gordurinha. E aí você vai ter uma imagem assim, tudo muito brilhante. Mas quando você olhar no pré, você vai voltar naquela imagem, vamos voltar aqui de novo, onde a gente está vendo a gordurinha aqui, ó, pretinha, da manipulação cirúrgica. E aí você pode sugerir que é fibrose? Pode. Às vezes eu não gosto muito de colocar fibrose no laudo, porque na verdade a gente pode não ter muita noção do tempo que já tem ali, do tempo que aquilo ali pode estar e do quanto aquilo ali pode regredir. Pode ser uma informação muito recente, pode ser um pós-operatório muito recente, pode ser uma reação inflamatória que ainda vai regredir. Então, em geral, eu falo que tem um tecido, que ele tem isocinal, que ele capta contraste, que ele oblitera a gordura do espaço epidural de um lado e de outro, que ele envolve a raiz, não sei qual, e aí naquele exemplo primeiro que a gente viu era a raiz de S1, envolve a raiz de S1, sem plano de clivagem com saco dural, indicativo de alteração pós-cirúrgica, e aí você tem que correlacionar com o tempo de doença, com o tempo de pós-operatório, para ver o quanto aquilo ali pode reverter. Isso dói? Pode doer. Tá segurando a raiz? Pode doer. Então, assim, vamos olhar aqui esse outro exemplo, ó. Aqui a gente está vendo uma situação diferente. Eu estou vendo aqui, atrás, ó, nos dois cortes de baixo, T1 e T2, a gente tem uma área de laminectomia e muitas vezes você pode ter a interposição de gordura. E aí, quando você olhar no T1, brilha. Tudo bem, gordura epidural que a gente colocou ali para obliterar e para fechar aquela saída ali do saco dural. Tudo bem? Tudo bem, vai brilhar no T2 também. Se fosse fibrose, como é que isso aí ia estar? Cinza. Se fosse alteração pós-cirúrgica que tivesse colada ali no saco dural, lembra? Cinza. Cinza no T1. E no T2? Que é aí que é o grande problema. Eu adoro o T2. Todo mundo que me segue aqui já está cansado de saber que eu adoro o T2. Eu acho que o T2 resolve 99% dos nossos problemas. Mas esse é um exemplo, por exemplo, que a sequência T1 ela é crucial para determinar o diagnóstico. Por quê? Porque a gente não está falando do comum, a gente está falando da exceção. A gente está falando de gordura. E gordura é uma exceção no T1. Então, quando eu olho que brilha no T1, eu já sei que eu estou frente a uma exceção. E eu sei que eu posso fazer um PET de gordura ali para colocar na laminectomia em alguns tipos de cirurgia. E aí você olha para o T2, brilha. Mas eu já sei que não é uma fibrose. Eu já sei que não é um seroma, por exemplo, porque se fosse líquido, eu teria um sinal baixo no T1. E tá tudo bem. Vamos injetar aqui, não vai captar, mas eu já sei que aquilo ali faz parte do procedimento. Agora imagina se eu fizesse um axial com supressão de gordura. E aí você ia ficar sem saber. Tá brilhando no T2. Brilhose... Nossa, falei tudo junto. Fibrose brilha no T2.
Gordura brilha no T2. Todo mundo ia brilhar no T2. E você, com sua supressão de gordura, ia continuar sem saber o que pode ser aquilo ali. Então, é muito importante, num pós-operatório de coluna lombar, a gente ter uma sequência T1 normal. Porque a gente está buscando a exceção. A gente está buscando ou onde tem gordura, que pode, como nesse exemplo, aparecer como obliteração do espaço epidural posterior, ou o lugar onde a gordura deveria existir e não existe porque ela está obliterada pelo tecido reacional, que pode virar uma fibrose, que pode ter um efeito cicatricial mais para frente, que pode sim retrair aquela raiz, retrair aquele saco dural e ser uma fonte que está permanecendo a dor do paciente, tá certo? E eu queria mostrar um outro casinho aqui, que foi o Álvaro, ele é chileno, ele sempre fala comigo, me manda os casinhos aqui pelo Instagram, eu até perguntei a ele, posso mostrar? Porque era interessante, era uma questão, a gente estava discutindo se coloca ou não no laudo, e enfim, eu falei, posso mostrar lá que eu vou falar de lombar? Ele autorizou e me mandou as imagens aqui. Uma coisa que a gente tem que pensar, aqui a gente está vendo bem na linha média, então a gente está vendo um risquinho preto aí no meio do corpo vertebral, porque era um ou outro. O TechArt está me perguntando assim, qual plano T1 você acha melhor nesse caso? Eu acho que tem que ter os dois. Acho que tem que ter o sagital e o axial. Mas o diagnóstico em si vai sair melhor no axial. Porque você vai fazer um bloquinho ali daquela região, né? Toda a região que foi operada, você não tem que fazer disco só, você tem que fazer o blocão inteiro. Acompanhar a curvatura da lombar, então é importante não marcar um bloco reto em cima de uma lombar que está angulada, né? Acompanhar e marcar o bloco inteiro, de onde começa a cirurgia até onde termina. Muito cuidado, que às vezes ela vai lá para o sacro. E a gente tem mania de marcar só até L5S1. Então, veja a extensão da laminectomia. Às vezes a extensão da laminectomia pode passar um pouquinho do S1. Às vezes pegou a S1 inteira. Então, você vai ter que cortar até o fim do corpo de S1 para você ter toda a extensão. Que não é o habitual que a gente faz nos exames de rotina, tá? Esse é o mais importante. Então, fazer em bloco, sem supressão. E eu acho que tem que ter o pré e o pós, tá bom? Suprimir, quando tiver metal, sempre vai ser ruim, né? Independente do que você está procurando. Se não tiver metal, você pode até tentar fazer o pós-operatório, o sagital com supressão. Porque aí você, de repente, vê se tem um seroma, vê se tem alguma comunicação ali posterior, pode facilitar um pouco a vida do diagnóstico. Mas o axial não, o axial tem que ter a gordura, tá? Porque, de novo, a gente está atrás da exceção, a gente não está atrás da regra. Isso que é importante vocês entenderem. Por que você faz cada sequência? Porque você dominando o porquê de você estar fazendo cada sequência, você entende o que você está procurando nela. E você vai dar o diagnóstico direto. Quantas pessoas que estão rolando aqui já não faziam isso com supressão de gordura e devem estar pensando assim, caramba, eu fiz com supressão de gordura a vida inteira. Estava errado? Não é errado. Mas talvez não seja a melhor forma. Talvez você não esteja aproveitando tudo que a ressonância pode te dar. É por isso que você tem que saber o básico. Para você conseguir entender tudo que a ressonância pode te dar. Porque senão, você só vai repetir o protocolo que você viu lá. Porque senão você só vai conseguir definir dentro de uma limitação que foi o que você viu a vida inteira, às vezes, durante o seu treinamento, mas não parou para pensar que, caramba, será que não era melhor? Se eu estou procurando obliteração gordura, não é melhor ver a gordura do que não ver? Já parou para pensar nisso? O Charles botou aqui, essa supressão sagital é preferível no T1? Como assim no T1? A gente está falando sempre de T1 pós-contraste, né? Então, sempre T1. O que eu estou falando, se quiser fazer alguma supressão, principalmente no pós-operatório mais agudo, onde a gente ainda busca seroma, ainda busca alguma coleção líquida que pode ter ficado ali, você pode fazer no sagital. Mas se está procurando fibrose, não pode ter supressão e não pode ter um plano axial ruim. O STIR. O papel do STIR, ele vai servir para outras coisas. E aí eu ia, até o Luiz está perguntando aqui, e eu ia falar do Charles exatamente isso. A gente está falando de uma sequência muito específica, que é que você procurar a fibrose, que é um tecido isointenso. Deixa eu fechar isso aqui, para a gente conversar melhor.
A gente está falando de uma sequência muito específica, do T1 pós-contraste para você identificar fibrose, né? Que é o que a gente quer ver, a obliteração da gordura por um tecido, que é um tecido, então, um tecido de partes moles. A gente tem que ter o sinal baixo no T1 e ele vai ter um sinal alto no T2. O STIR, ele vai entrar numa pesquisa de outras complicações. Ele não vai ser o ideal para você procurar fibrose, né? Por isso que, assim, se você tem uma coluna com ferro, você tem que ter STIR. Porque o STIR vai ser o melhor jeito de suprimir a gordura sem gerar artefato. Se você fizer um T2 com supressão de gordura, vai dar artefato. Igualzinho se você tentar fazer a supressão de gordura no T1. Então, tecnicamente, de novo, vai ser errado. É melhor você fazer STIR. Mas e a gente vai fazer STIR para o corpo todo. Onde tiver metal, a gente vai fazer STIR. É preferível do que você fazer um T2 ou um DP com supressão, né? É que coluna a gente não usa muito densidade protônica. Então, o STIR, ele tem o seu papel, mas não é o papel que a gente está conversando hoje. Por isso que eu não falei sobre ele, né? Para você ver a fibrose, é T1. O STIR é para você ver áreas de edema, áreas de complicação com edema ósseo, áreas de complicação com líquido, áreas de complicação de infecção discal, que era exatamente o que eu ia mostrar. Então, assim, a gente vê outras questões. Agora, como eu falei que no T2 a fibrose brilha, no STIR também vai brilhar. Então, ele não é a sequência apropriada para você buscar esse tipo de alteração, que é o que a gente está conversando agora, tá? Mas é óbvio que num protocolo de pós-operatório, ele tem que entrar. É que a gente não está falando de um protocolo como um todo. A gente está falando especificamente de como você vai pegar a fibrose da maneira correta, né? Que é falando sobre o T1. Agora, deixa eu mostrar aqui, ó. Até peguei esse quiz aqui da Radiopedia hoje. Tá vendo como você vê um seroma muito bem no plano sagital, porque a gente tem uma noção da extensão dele? Às vezes no Excel a gente se perde de a que nível ele vai. Isso num pós-operatório imediato, por exemplo, você, que às vezes a gente nem busca tanta fibrose, busca mais uma complicação imediata, é interessante você fazer um T1 com supressão no pós-contraste no plano sagital? Porque você vai delimitar bem a captação da coleção, a captação das partes moles do tecido subcutâneo, a captação muscular que pode ter ali, desde que você não tenha muito ferro. Se isso aqui fosse totalmente fixado, que foi só uma laminectomia, se isso aqui fosse totalmente fixado, também não ia fazer sentido fazer o T1 com supressão, porque não ia aparecer. Aí sim, você pode fazer um T1 pré, um T1 pós, tentar subtrair e ver que tipo de imagem você consegue. E no olho, quando a gente olha só o T1 pós-contraste, sem olhar o pré, você vai achar que você não tem nada captando. Mas quando a gente põe um do lado do outro, você consegue ver essa diferença. Então, mesmo que não tenha uma subtração maravilhosa, algum grau de captação a gente consegue pegar, mesmo com todo esse hipersinal em volta da gordura do subcutâneo, né? No T1, que a gente tem que imaginar que também vai ter. Então, esse é um dos tipos de alteração que valeria a pena fazer um T1 com FET no pós. Agora, o que eu queria mostrar era aquele caso que, como eu falei, do Álvaro lá, do Chile. Essa é uma sequência STIR. Então, aqui eu não estou buscando um STIR para ver alteração de fibrose. Aqui eu estou buscando um STIR para ver alteração discal, ou alteração de partes moles, ou alteração óssea. Edema junto ao parafuso, mas aqui a gente está bem na região central, então a gente só está vendo um pretinho assim do parafuso meio lateral. O que pode me chamar a atenção aqui é o quanto brilha um disco. E sempre que a gente tem manipulação, a gente pode ter uma infecção secundária, que pode começar pelo disco, que é o que a gente chama de discite. Então, repara no disco de L5S1. Ele brilha bem. O L4, L5, o L3 e L4 também brilha. O L2 e L3 é o único que está desidratado aí na situação. Mas, independente de chamar, às vezes, nem tanta atenção no brilho do STIR, mas isso é uma coisa importante, se você está à frente de uma coluna degenerada, e você vê muito brilho num disco, é estranho. A gente tem que pensar que aquilo ali pode estar com infecção. Então, é um sinal a se olhar num pós-operatório. E aí, para isso sim, serviria muito bem a sequência STIR. Só que quando a gente faz o FET7 pós-gadolínio, olha como o disco de L5S1 realça. E aí, a pergunta dele era exatamente essa. Não tem clínica. Veio fazer de controle. Não está sentindo nada.
É, eu falo que tem discite? Difícil, né? E assim, a gente cravar um diagnóstico baseado num exame radiológico, eu acabei de atender um paciente, exatamente era essa a questão. Sem clínica, fez um exame por um motivo e descobriu um aspecto radiológico muito feio de uma doença que poderia ser potencialmente importante. E aí, trata o exame ou trata o paciente? Sempre aquela confusão, né? De quem que você vai olhar para tratar. E é por isso que é importante vocês terem esse julgamento do que pode ser não só normal, mas do quão exagerado aquilo ali pode ser frente ao seu paciente. Porque a conduta sempre vai ser sua. Pode até sair escrito que tem discite, mas quem vai fazer um antibiótico é você. Então você tem que estar certo de como você vai ver aquela discite. A conduta é sua. Então, eu acho que depois dos 3 exemplos que eu mostrei hoje, tá mais que na hora de todo mundo se convencer de que realmente não dá para ser tão delegar tanto essa questão da interpretação radiológica, né? Sempre é bom ter uma parceria, sempre é muito bom quando a gente tem um caso desse pegar o telefone e ligar para o médico assistente, mas muitas vezes a gente não conhece. Essa que é a verdade. E aí fica difícil a gente conseguir manter essa comunicação sem ser pelo laudo. E pelo laudo, às vezes, a gente pode pegar até um pouco pesado demais, né? Então, é exatamente essa questão. Será que é uma discite pós-operatória? Num paciente que não tem alteração laboratorial, que não tem clínica nenhuma, que só veio fazer um controle de imagem? Exatamente. Geralmente o paciente tem dor com pouca alteração do laboratório, mas esse aí nem dor tinha, né? Então fica complicado. Essas são descrições que, assim, o tema não era exatamente sobre discite, mas sobre, às vezes, nem a febre. Mas é importante a gente alertar, né? Falar, olha, tem o hipersinal no STIR, mas tem captação. O hipersinal no STIR, se fosse um disco degenerado, já chamaria atenção. Mas os outros também tinham hipersinal no STIR, então nem era uma coisa muito diferente do restante. Mas essa captação de gadolínio dentro de um disco não é para acontecer. É alguma coisa que a gente tem que sinalizar e mandar acompanhar, pelo menos, né? Ver se tem alguma clínica compatível, se não tiver, manter um controle estreito sobre isso aí para ver se realmente vai valer essa intervenção ou não. O Luiz está botando aqui que o único apoio é a ressonância. E aí, você trata? Vocês acham que vale a pena tratar só baseado no aspecto radiológico? Ou espera um pouco? Eu não sei, não tenho essa resposta. Conto com a ajuda dos universitários aqui. A Jupa Abreu está perguntando aqui: você usa contraste em pós-operatório muito tardio de coluna? Isso é uma pergunta frequente, né? Eu faço. Eu faço até porque às vezes o paciente não tem um pré, a gente não tem muita noção do que é, e aí eu prefiro fazer um exame completo. Eu faço. Em geral, não tem problema, né? O problema acontece logo no início. Então, quando o paciente tem muita idade, se tem alguma comorbidade, eu acho que não é tão ruim não fazer. Mas eu, por rotina, prefiro fazer. Às vezes o paciente nem sabe explicar o que ele fez, né? Se tá manipulado, se tá com um parafuso, se só fez a laminectomia, se só foi uma descompressão, porque assim, o pior não é a laminectomia por estenose de canal, porque a laminectomia, quando você só tira a lâmina, mas não manipula o canal raquiano, tá tudo bem, em geral. Você vai ver o tecido ali, mas aquilo não vai fazer uma fibrose pós-operatória que pegue a raiz. O problema é quando a cirurgia mexe lá no disco. Ou por hérnia diretamente, ou porque você quer botar o espaçador. E aí você tem uma manipulação dessa gordura do espaço epidural. Então a chance de dar problema é maior, né? O mecanismo inflamatório é maior, porque você tem uma manipulação maior. E aí muitas vezes o paciente não sabe explicar isso. E nem sempre a gente vai estar ali para intervir na hora do exame. Então, de rotina, eu já deixo todo mundo acostumado a operou coluna lombar, né? Vai injetar, a não ser que não queira, ou a não ser que tenha alguma comorbidade mais significativa, principalmente quando é um paciente com mais idade. O Luiz botou aqui, sim, se tem dor, ele trata. Exatamente, mas a dor é a clínica, né? Então, esse que é importante, essa correlação.
Senão a gente deixa um aviso do tipo o gato subiu no telhado e vamos ver o que vai dar. Mantém um controle fino, mantém um acompanhamento mais regular aí do paciente. Que de repente ele vai começar a ter dor ou vai alterar alguma outra marcador, né? Esse casinho bem interessante, assim, do dia a dia, né? Das nossas dúvidas, do coloca ou não coloca, faço o quê? E é por aí. Muitas vezes a gente tem que sinalizar, se você não consegue verbalizar isso com o médico, mas deixar alguma coisa escrita no sentido de pode ser, mas obviamente você que está com o paciente na mão, né? E aí você tem que decidir o que você vai fazer com essa informação. Andréia botou aqui, depois das suas aulas, hoje fazemos contraste pós-cirurgia. Ah, melhor comentário de todos! Adorei! Adorei quando tudo que vocês aprendem aqui, alguma coisa que vocês aprendem aqui se converte em realidade, se converte num exame melhor, se converte num diagnóstico correto, se converte em alguma coisa positiva para o paciente. Super feliz, Andréia, com sua manifestação. Charles botou aqui. Então, no caso do pós-gadolina, é melhor aplicável sem supressão e correção artificial tardinho mais tarde. Não, acho que sem supressão de gordura, não precisa ser tardinho mais tarde, injetou, faz a sequência. Não precisa esperar a ter uma captação igual a gente faz nessa de mielinizante, não. Injetou, corta. Coraçãozinho pra você também, Andréia. Na verdade, coraçãozinho pra todo mundo aqui, que tá aqui ouvindo, participando. Hoje a gente teve bastante participação, fico bastante feliz quando isso acontece. É um exame polêmico, é um tema que tem gente que aprende a fazer com supressão. Eu aprendi a fazer sem e acho que faz muito mais sentido. É uma curva de aprendizado para quem está olhando, não tem jeito. São várias as cirurgias de coluna. Eu estou falando aqui de quem basicamente instrumentou no interior do canal raquiano. Quando não instrumenta é diferente. Como eu falei ali rapidamente da questão só da laminectomia, por exemplo, para estenose de canal. É óbvio que a gente vê uma parcela da população que não deu certo. Muita gente dá certo e não volta, né? Então, mas é importante a gente saber como diagnosticar esses que voltam, né? E olhar para tudo isso. Tem muita coisa aí no pós-operatório de coluna que eu não falei. Falei de principais pontos, mas que na verdade a gente procura. O que a gente vai procurar sempre no pós-operatório? Se teve alguma complicação relacionada à manipulação, se tem algum seroma, se tem alguma alteração óssea envolvida, se tem adicite, se tem a recidiva da hérnia e se a gente tem algum grau de fibrose quando tem uma instrumentação dentro do canal raquiano. Outras coisas que a gente não pode mais cometer esse erro. Ninguém que está nessa live pode fazer isso. Qual é o erro que você vai deixar de cometer? Fazer T1 com supressão de gordura. O T1 tem que ser o T1 normal. Tem que ser o T1 com a gordurinha. A gente está olhando uma exceção do T1. A gente quer ver a gordura. Se você não vê a gordura porque tem o tecido, é porque a fibrose está ali. E você vai injetar, ela vai captar. Então, para avaliar, põe o pré, põe o pós, um do ladinho do outro, e você vai conseguir ver que aquele tecido que é cinza no T1 vai ficar branquinho no pós-contraste. Você vai ter mais certeza ainda de que aquilo ali realmente está captando, que você está vendo a fibrose. E não esqueça de falar o que aquela fibrose faz. Se ela toca o saco dural, se ela oblitera todo o espaço epidural, se ela está envolvendo a raiz que está saindo ali no saco dural, e às vezes ela pode se estender até um pouquinho para o forame e pegar o gânglio que está lá no forame. Então, explique sempre tudo que aquele tecido pode estar causando, que vai ser muito importante para o diagnóstico do seu paciente, vai ser muito importante para quem receber esse exame e guiar a conduta a partir dali. Tá certo? Na Cláudia aqui batendo palma, na Cláudia entrou agora no finalzinho que eu vi aqui. Espero que tenha dado para aproveitar. Bom, para o pessoal que não estava aqui no início, vou voltar a dar os recadinhos. Semana que vem, amanhã eu já vou botar a programação de como vai ser em junho. Junho vai ser diferente. Eu vou usar um pouquinho do que é dito e do que é falado lá no curso do Princípio de Ressonância Magnética, para vocês conhecerem um pouquinho mais o curso. Poderem tirar as dúvidas também do que rola por lá, se é ou não para você, mas eu acho que porque lá está o básico. Lá tá exatamente por que você faria um T1 e não faria um T1 com supressão, porque a gente está buscando a exceção. É um curso que te estimula a pensar na fisiopatologia da doença, é um curso que te estimula a pensar no porquê você está fazendo aquele exame. E não simplesmente em repetir as sequências, fazer uma conjugação de hiper com hipo e chegar a um diagnóstico.
Então, no momento que você entende isso, as coisas se tornam mais fáceis. Mas ninguém ensina dessa forma, né? Então, por isso que fica mais difícil e tudo se torna muitas vezes decoreba. E aí, de decoreba, não dá. Estou fora, porque a gente faz um dia, no dia seguinte a gente esquece. Então, é por isso que a gente tem que fixar o conceito e ela é um excelente método para esse tipo de fixação. Então, em junho, a gente vai conversar as 4 semanas, as 4 terças-feiras, sobre o que rola lá dentro. Eu vou trazer alguns slidezinhos para vocês verem. É óbvio que os exemplos são de lá, então o exemplo enriquece muito porque que a gente usa cada sequência. E vocês vão ver a partir de amanhã como é que vai ser a programação. Então, ó, já vai dar para encaminhar para muita gente. Já vai dar para se organizar para estar aqui. E não vai ficar disponível como fica essas lives. Então, essas 4 lives só vão ficar disponíveis por 24 horas no YouTube. Então, quem não tiver aqui só vai ter mais 24 horas. E lá no YouTube não tem a mesma graça daqui, né? Porque aqui a gente fala, aqui você pergunta, eu respondo, aqui você pergunta, o outro responde, aqui a gente interage, todo mundo quer o quê? Falar, trocar, ter essa troca, não é só simplesmente ficar parado lá assistindo. Então, muito importante que vocês venham pra gente ter essa troca, pra gente crescer mais, pra gente aprender mais e espero vocês, então, em junho com uma programação especial, combinado? E eu quero ver todo mundo compartilhando esse post amanhã. Compartilha, para isso chegar bem longe e pra gente ter uns eventos bem legais aqui das nossas terças-feiras, falei certo? De junho, tá bom? Então, espero vocês na semana que vem. Espero que tenham... que incorporem isso por aí. Depois eu quero saber os feedbacks, se alguém mudou, o que achou de melhor. André já me deu um feedback top aqui, que passou a injetar e ia fazer exames melhores, diagnósticos mais certeiros. Eu fico muito feliz com isso. E vejo vocês na semana que vem, combinado? Beijo, Carol. Carinha de sorriso pra você também. Beijo todo mundo. Boa semana.